Gostaria do seu comentário, da sua opinião sobre isso, né? Ou seja, sobre esse esforço de guerra tão considerável dos russos. Os russos não estão mais fortes hoje do que no início da guerra, mas os ucranianos também não. Eles possuem mais tanques, caças, defesas e mísseis de longo alcance. E então, na realidade, os dois protagonistas avançam em uma trajetória quase paralela, o que faz com que os russos ainda não estejam em condições de tomar a dianteira. Eles avançam lentamente com muitas perdas, porque precisariam dominar muito mais para realmente progredir, e os ucranianos conseguem causar muitas baixas a eles. Por esses pequenos avanços, então, na realidade, as perspectivas são sempre de mais sofrimento e cada vez mais degradantes. Investimento dos dois lados até que um dos dois ceda. E é por isso que ninguém acredita em um colapso militar, nem de um lado nem do outro. Será um colapso econômico? Seremos nós que vamos abandonar a Ucrânia e ela não terá mais condições de continuar se defendendo? Nesse caso, centenas de milhares morrerão, é preciso dizer claramente. Depois, haverá guerra aberta entre Rússia e Europa. Eu acredito profundamente nisso. Ou então, será que é a Rússia, com todas as sanções que, ao contrário do que diz Salvini, têm efeito e a impedem de produzir? Sem sanções, os russos atirariam 4 vezes mais. Isso precisa ficar claro. Explique. Vamos ver as imagens de Odessa, especialmente como eles ainda conseguem atingir Odessa, que é um alvo tão importante. O presidente da República, Emmanuel Macron, destacou o quanto Odessa faz parte dos objetivos centrais. Kiev, Odessa estão vivendo isso. Não estou falando de uma cidade obscura, todas são respeitáveis, mas há cidades que têm mais carga simbólica, como Odessa. Simplesmente porque não fornecemos os equipamentos necessários para a interceptação desses mísseis tecnologicamente. Poderíamos, nós os temos. Há algo que não faz sentido nessa história. Não enviamos nem queremos fornecer mais equipamentos para não desfalcarmos nosso exército, que já está no limite. Está nesse ponto. Hoje, os ucranianos têm defesa aérea mais forte que a nossa, é preciso ser claro. Se amanhã a França ou qualquer outro país da Europa sofresse ataques do nível do que a Ucrânia sofre, nossa taxa de interceptação seria muito, muito pior do que a dos ucranianos. E desculpe se você estiver certo, entendemos a angústia do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O chefe inglês é ainda mais catastrófico. De fato, estamos no ponto em que queremos ajudar, mas não podemos porque pensamos que, aconteça o que acontecer, não devemos nos expor demais. Também porque estamos investindo industrialmente em alguns setores. Para os canhões César, o fornecimento de projéteis de artilharia não é mais um problema. Se proteger cidades é essencial. É essencial e é nessa área que não fizemos o mesmo esforço que conseguimos fazer em outros setores. Antes de discutirmos nossa capacidade militar frente à Rússia e o feito ucraniano contra um submarino russo... Gerard, qual sua visão como historiador? Os exércitos franceses são especialmente restritivos no fornecimento de armas. A Dinamarca forneceu todos esses equipamentos e proteções antiaéreas, algo que o exército francês jamais faz. E posso lhe dizer que há até mesmo disputas internas dentro do Estado francês. Entre quem e quem? Entre o poder político e os militares que resistem, geralmente são os militares que vencem. Então, por enquanto, estamos fornecendo muito poucas armas. O quê? Espere, você quer dizer que o Palácio do Eliseu diz que é preciso entregar isso e o Exército resiste o máximo possível? Sim, os exércitos resistem. É o Ministério das Relações Exteriores, como? O Ministério das Relações Exteriores quis fazer mais em várias ocasiões. Os militares não querem ceder, então também não podemos. É isso. E quem está certo? Neste caso, concordo com os militares, mas desde 2022 era preciso acelerar o ritmo. Eles estão certos agora, na sua opinião? Por que hoje não podemos dar mais? Era preciso fazer duas coisas, dar nosso máximo e acelerar o apoio aos ucranianos. E por outro lado, os militares cada vez mais numerosos gostariam, por exemplo, de interceptar os mísseis sobre o território ucraniano, estando baseados do outro lado da fronteira. 63% dos franceses apoiam. Essa é a Operação Sky Shield. Aqui é o oposto. A diplomacia diz, mas esperem, precisamos de acordos, a Polônia precisa aceitar, etc. E não queremos ir sozinhos. Dar mais não, mas se comprometer sim, isso é para o exército. Já os assuntos estrangeiros é o oposto. A Ucrânia possui meios significativos e durante as negociações quer mostrar que continua lutando e não relaxa seus esforços. Essa é a operação muito espetacular contra o submarino russo. Devemos lembrar primeiro dessas imagens, pois foi a primeira que recebemos. Então, esses drones submarinos C-Baby que explodiram um submarino russo, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, que especifica que o submarino sofreu danos, que foi colocado fora de serviço. E estamos aqui, para que fique claro, neste porto de Novosibirsk e vamos ver o drone naval que atacou. De qualquer forma, existem vários tipos de drones navais e explique para a gente como isso funcionou. Então, primeiro é preciso lembrar que toda a frota do Mar Negro teve que deixar os portos de Sebastopol e que o Mar Negro é um lago ucraniano. Os russos não podem mais sair e foram refugiados em Novosibirsk, que é bem mais distante.
Porque assim que eles saem em grande número, eles realmente ficam em perigo. E normalmente, quando estão nesse porto, eles ficam atrás de redes de proteção. Há sistemas de detecção acústica e os ucranianos têm muitos dos seus drones, que na verdade são uma espécie de super jet ski um pouco melhorados, que explodem, mas na superfície. E na verdade eles desenvolveram submarinos de verdade, que têm vários metros de comprimento, que podem transportar centenas de quilos de explosivos e que ficam submersos, que ficam abaixo da superfície do mar. Então, primeiro, desenvolver esse know-how. Em poucos anos, apesar do trabalho já feito, quando usaram isso pela primeira vez há meses, em um dos pilares da ponte da Crimeia, não funcionou. E agora, eles conseguiram se infiltrar até o fundo do porto mais protegido de todo o Mar Negro para destruir esse navio. Explique para a gente direito as imagens que estamos vendo, ou seja, ali tem o operador que está controlando o drone e vemos uma das variantes, porque é essa aí. Essas são as versões visíveis acima da água. No topo, há uma espécie de câmera na parte de trás. Tem o Starlink, dá para ver as duas antenas, uma Starlink. Isso permite pilotar de qualquer lugar, até da França, até o fundo do Mar Negro, pois usa satélite. E então... É fascinante, parece um brinquedo. Imagino você criança no Jardim de Luxemburgo brincando com esse tipo de barco. Acho que eles tinham vela. Só lembrando, não sou parisiense. Essa é uma versão particular com mísseis antiaéreos, como você pode ver. Ou seja, esses barcos, esses pequenos drones navais, que na verdade eram frequentemente atacados por helicópteros russos. Eles derrubaram helicópteros usando os mísseis instalados para impor ameaça. E então, eles conseguiram com esses barcos derrubar caças e helicópteros para impedir essa perseguição. E então, a versão que atingiu, por outro lado, esse submarino no porto, não foi essa versão que vemos, é uma versão realmente submarina. Vejam a resposta dos russos, já que é uma guerra de informações. O que acham? Os russos produziram imagens e um vídeo mostrando parte do mesmo submarino, já que a parte de trás, que estaria intacta, não aparece. O capitão de navio Rulev, da frota do Mar Negro, nega a ação ucraniana. Podemos deduzir alguma coisa da imagem que estamos vendo aí? Não, então, ele não tem número de casco, não tem número de série. Eles podem tê-lo movido, podem ter colocado outro, e então será que é realmente o mesmo posicionamento? E se isso foi filmado semana passada? Isso não prova nada. As imagens ucranianas são mais convincentes e, além disso, os ucranianos. Nos casos anteriores, quando eles derrubaram, por exemplo, quando afundaram o Moskva, os russos disseram que não. Mas, na verdade, houve um incêndio no porão e depois uma tempestade fez o navio afundar. Isso era mentira. Quando perderam sistemas de defesa pesados na Crimeia, disseram que foi por causa de cigarros. Mesmo assim, é oficial, então sabemos que eles falam qualquer coisa. Mais uma vez, aguardamos as fotos de satélite. Aliás, um navio que está na enseada de Brest, ou não sei onde ele está exposto, como esse aí... Então não, a princípio nós temos sistemas acústicos de detecção que são muito, muito bons, entre os mais renomados do mundo. Por isso conseguimos muitos contratos de exportação, diferente dos russos. A guerra antissubmarino, que detecta russos, não é o ponto forte deles. Muito claramente, nós exportamos, somos muito fortes nisso, e agora estamos começando a fazer drones navais. Por exemplo, a Sea Hall agora consegue desenvolver novamente um jet ski capaz de atingir o alvo. Um último ponto interessante. Ali está a câmera de segurança do exército russo que monitora o porto militar russo. São os ucranianos que compartilham essa imagem. Os ucranianos hackearam o sistema de segurança da base naval de Novorossiysk para divulgar essas imagens. E isso é outro feito impressionante. Eles sabiam exatamente onde os barcos estavam, os horários e quando agir discretamente, pois tinham essas informações das câmeras. No começo do programa, vimos as negociações que parecem estar acontecendo, de qualquer forma, seja para comemorar ou lamentar o avanço. E, na verdade, muitos pensam, olha, vamos chegar a um compromisso, mas claramente está acontecendo o contrário. Nos altos escalões europeus, há uma grande preocupação. O mais recente foi o prefeito Eichel e o chefe Knighton do Estado-Maior britânico que se pronunciaram. Ele está muito pessimista e afirma: a situação é mais perigosa do que tudo que já vivi na carreira. As Forças Armadas são nossa primeira linha de defesa, precisamos estar prontos para lutar e vencer. É esse homem. Os filhos e filhas, os colegas, os veteranos, todos terão um papel a desempenhar para construir, servir e, se necessário, lutar. Mais famílias entenderão o que isso significa para o sacrifício da nossa nação. Lembrem-se do que disse Mandon, lembrem-se das palavras de Mark Rutek que vimos há pouco em Berlim. Quem disse, é preciso preparar uma guerra como a primeira ou a segunda? Como viveram nossos pais e avós? Isso é realmente absurdo. Como querem lutar a Segunda Guerra Mundial? Vamos ser sérios, pode haver uma guerra, podem haver operações militares, mas vocês têm um país chamado Rússia, que nem é capaz de esmagar a Ucrânia.
Ele pode muito bem invadir, eu acho, esse é o cenário, invadir ou ameaçar ou pressionar a Estônia ou a Letônia. Ele pode fazer o mesmo com a Moldávia se vencer na Ucrânia, essa é uma condição importante. Mas daí a assustar o cidadão anunciando a Batalha de Verdun, não, isso não é muito sério. Eles assustam o cidadão. Você concorda? Não? Acho claro que há risco de guerra aberta com a Rússia. Mas a hipótese de que a Rússia vá além da Polônia é nula. O que isso significa? É além, até ou dentro da Polônia? Se nos defendermos mal hoje, eles podem chegar à Polônia e até nos bombardear, mas não passarão dali. Russos treinam desde 2013 para bombardear França, Grã-Bretanha e o Oeste. Com suas marinhas, desenvolvem navios civis disfarçados de cargueiros, capazes de lançar mísseis e minas. Clube K. Todos podem ver online e sabemos que os russos fazem isso. Estão se preparando para nos bombardear aqui e atacar do outro lado, impedindo que apoiemos nossos países europeus. Esse cenário existe? Eles atacariam os países bálticos e ao mesmo tempo bombardeiam a Europa Ocidental para neutralizar? Os estrategistas que cuidam disso nos exércitos preparam exatamente esse cenário. Os russos atacam nos países bálticos e nos bombardeiam ao mesmo tempo para impedir que possamos ajudar nossos aliados. E isso não são só palavras ao vento. É que os poloneses, os bálticos, os finlandeses e os suecos têm esse cenário para o outro lado. Documentos oficiais russos recuperados junto com os 2 milhões de arquivos da dissuasão nuclear indicam que os russos estão se preparando para nos bombardear. Na França, nossos aeroportos, ferrovias e sistemas elétricos foram afetados para impedir nossa ajuda. Seria uma ousadia e risco inacreditáveis. Claro, e por que não? Dito isso, né, os exércitos, por definição, planejam tudo, então imagino que os franceses também planejam, então todo mundo planeja. Você não acredita nisso? Pelo visto... Não, não é que eu não acredite nisso, eu digo que é uma possibilidade, mas volto à questão de alarmar o burguês. Eu acho que é importante, se quisermos mobilizar nossos cidadãos, propor cenários que sejam razoáveis. Falar sobre a Primeira Guerra Mundial para os franceses, isso não é possível. É absurdo, pois para nós é o sacrifício supremo. 1,4 milhão de mortos na Batalha de Verdun. Não, não é nada disso. Os cossacos não estão no Reno. E não tentemos fazer os cidadãos acreditarem nisso. Você pergunta isso? Xavier Teitelman responde: sim, mas bombardeios em cidades europeias são possíveis? Ah, sim, não, mas bombardeios, isso se desestimula. Nós também temos capacidades de dissuasão, também existe isso. Nós planejamos tanto a destruição quanto, eventualmente, também capacidades de dissuasão. A única maneira de parar os russos é dissuadir. Não vamos confiar nos russos, é convencer os russos que se eles fizerem certas coisas das quais estamos cientes, nós vamos reagir e dizer a eles: é isso que corremos o risco de fazer com vocês. O cenário não é o mesmo que Teitelman apresenta. Não quero criar oposição, mas ele diz outra coisa objetivamente. Quando vejo a Rússia organizando atentados na Europa, como o frustrado na França em junho de 2020... Bombardeios são outra questão. Isso é mais sério. Qual a nossa resposta? Tentativas de explodir aviões na Europa? Nenhuma. A gente nem conversa sobre isso ou entra com ação judicial, sendo que está provado que são os russos que organizam atentados e que colocam fogo em supermercados, etc. A ideia é que, como não os paramos agora, eles avançarão mais. Isso está cada vez mais presente. Eu acho que cada vez mais pessoas que estão em Klein que são capazes de trabalhar na questão da segurança. Então, eu não estou dizendo, espero sinceramente que tenhamos dissuasão e poder suficientes para impedir que os russos avancem mais. Mas é isso que faz com que, hoje, os europeus queiram ir além dos americanos que querem dar o Donbass aos russos. É que isso daria razão a Putin e, obviamente, isso lhe dá vontade de ir além e esse desejo de ir além e de se impor. As sanções levam a Rússia a produzir mais armas do que consome. A Rússia, mais forte do que alguns previam de qualquer forma, e a China, ainda muito mais forte,